Olá, estamos aqui no podcast Papo com Valeriano. O nosso tema de hoje é alimentação saudável e qualidade de vida. Estamos aqui com o convidado, o nutricionista Diogo Iba, e a nossa entrevistadora, a aluna Sara. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui juntamente com a diretora Alessandra, nutricionista Diogo. Sou a Sara, aluna da Escola Valeriano Ross, do 7º ano. Bom, boa tarde, para mim também é um prazer estar aqui. Obrigado, Alessandra, obrigado, Sara, pelo convite. Meu nome é Diogo, eu sou nutricionista formado pela Unifil em 2014. De lá para cá tem algumas especializações, algumas pós, mas quase tudo relacionado com a área esportiva, que é onde eu me identifico mais. Então, para dar início à nossa pauta, qualidade de vida, eu acho muito importante esse tema, não só para mim, para a sociedade, mas para quem quer cuidar da saúde, quem cuida da saúde, né? Então, Diogo, eu queria que você começasse explicando pra gente qual a contribuição do nutricionista para a sociedade. Para a sociedade, primeiro, acho que a gente precisaria entender as áreas que o nutricionista pode atuar. Então, acredito que a maioria das pessoas pensa no nutricionista como um cardápio ambulante, né? Monta um cardápio pra mim. Bom pra ganhar músculo, né? Mas existe a parte da nutrição de hospitais, para tratar de repente alguma doença, UTI, uma nutrição parenteral, que é aquela pessoa que está desacordada e vai receber nutriente por um canudinho, ou direto no estômago, ou pela garganta, pelo nariz, né? Existe a nutrição de unidades de alimentação e nutrição. Um exemplo aqui na nossa região seria a Jumbo, que precisa de um nutricionista já que tem um restaurante grande. Então a pessoa que vai cuidar desde a compra dos alimentos, o preparo, o cozimento. Então, desde a parte do financeiro até o final lá, onde o trabalhador vai comer. E tem a parte da nutrição de atendimentos clínicos, que é onde eu atendo mais. Agora, para a sociedade, acredito que na minha área, onde eu atuo de atendimento clínico, a gente acaba dando uma desafogada no sistema de saúde. Porque imagina, uma pessoa que está lá com hipertensão, colesterol, diabetes, se ele se alimentasse bem, talvez ele nem chegaria a desenvolver esse tipo de problema e ia dar uma desafogada no sistema de saúde. Então, ao meu ponto de vista, seria um dos benefícios do nutricionista para a sociedade. Mas nós lá na escola, nós não temos um nutricionista na escola, mas tem um nutricionista, né, que trabalha na Secretaria de Educação, um ou vários, não tenho conhecimento do número de nutricionistas, são eles que fazem as compras para as escolas, e são eles também que o governo dispõe também de algum recurso financeiro, que as escolas podem adquirir alguma coisa, né, para complementar o que eles mandam, e são eles também que definem os itens que a gente pode utilizar na alimentação dos alunos. Seria parecido, então, com a da Jumbo? Que eu sei, sim, seria parecido com a da Jumbo. Escola. Para a escola. E, Diogo, em relação à pirâmide alimentar, como podemos utilizar o nosso cotidiano? Pirâmide. A pirâmide alimentar é um assunto polêmico, porque assim, existe a pirâmide, existe um consenso, talvez global, de uma pirâmide quase que perfeita, mas existem diferenças nos países, então Ocidente, Ásia, Oriente, onde a gente vai ter algumas diferenças de cultura, mas a mais simples seria o carboidrato na base. Então, onde a gente teria um consumo maior de porcentagem do dia de carboidrato, raízes, pão, os farináceos, né? O arroz. Depois viria a proteína como segundo item, acima do carboidrato, então a quantidade maior de proteína, junto talvez com os legumes ou as frutas. Esse já é uma pequena discussão que existe. Depois, por último, lá em cima, as gorduras. Existe uma que eu vi recentemente, que eles colocaram a água embaixo, antes até do carboidrato, pra gente consumir ainda mais. Para aplicar no dia a dia, a pirâmide acaba sendo um pouco vaga, porque imagina, como que você vai distribuir isso sem ter conhecimento do que é aquele alimento, da porcentagem, quanto você pode comer, né? Talvez seja interessante para a pessoa olhar e ver, bom, aquela partezinha de cima das gorduras e dos açúcares, eu tenho que comer bem pouquinho. E a parte de baixo das frutas e dos legumes, eu tenho que comer mais. Aí eu concordo, aí legal. Fora isso, é só um desenho bonitinho pra gente olhar e ver que não pode comer muita besteira. A carne. A carne, ela é proteína. Sim. Mas ela tem gordura. E aí a gente tem que usar carne magra, né? Fugir lá dos cortes mais gordos, uma picanha tem que tirar gordura, sacanagem, né? Mas a ideia é fugir das quantidades altas de gordura, independente se é saturada ou insaturada. Qual a melhor proporção de refeição para cada faixa etária? Faixa etária, tá? De idade. Bom, desde o do bebê? Sim, do bebê até o idoso.
Tá. No bebê a gente tem que tentar sempre incluir, né? Porque ele tá lá desenvolvendo ainda o paladar, então ele só sabe o que é o mamar. E é muito engraçado, às vezes você tenta introduzir algum alimento e para eles é estranho, então às vezes faz cara feia e depois gosta e daí tenta de novo e não consegue. Até o dia que ele descobre o açúcar e aí acabou tudo, ele só quer comer açúcar. Mas até lá a gente vai tentando incluir legumes, carnes magras, frutas, as verduras, né? Para o adolescente, aí a gente tentaria colocar um aporte nutricional e calórico um pouco maior, porque ele vai estar em crescimento, então ele precisa comer um pouco mais. Para o adulto, que já terminou o crescimento, aí a gente já começa a dosar melhor as calorias, então tentar evitar o excesso para não engordar, para não acabar tendo algum problema de comorbidade depois. E acho que nessa questão que você trouxe, o mais importante, ao meu ver, é para os velhinhos. E daí é onde a gente já começa a ter algumas deficiências nutricionais. Existe uma adaptação natural do ser humano, que é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular pela idade. Então, o máximo que a gente puder evitar que isso venha acontecer para o idoso, melhor para ele. Imagina, uma pessoa que tem dificuldade de levantar da cama sozinho. Isso é muito triste, né? Não conseguir se virar sozinho, depender de alguém para tudo. Então, aí a gente já deveria começar a colocar estímulos de musculação antes de hipertrofia. Então não é só a nutrição, tem que ter esse estímulo também. E a nutrição ela vem ali para ajudar, tanto na força para conseguir fazer o exercício, quanto na recuperação daquele exercício também. A Alessandra faz musculação, ela sabe, né? Mas eu já faço musculação justamente por isso, né? Para evitar. Porque pós-Covid, eu já tive a sarcopenia precoce. Eu tenho. Sim. Então... E a ideia é a gente evitar, né? Diminuir isso, que ela vai acontecer de qualquer jeito. A menos que a pessoa morra antes, mas chegou em alguma idade, ela vai começar a acontecer. Diogo, quais são as fontes vitamínicas naturais que podemos adquirir no nosso dia a dia? Como, por exemplo, o sol, que nos fornece a vitamina D. Tá. Quase todas vão estar nas frutas, verduras e legumes, tá? Quase todas. Sobre a vitamina D, na verdade o sol ele costuma ativar a vitamina D que você já tem. Tá, então, não é que ele fornece, ele ativa através da sua pele a vitamina D que você já tem no seu corpo. A vitamina D hoje em dia ela é muito suplementada. Quase todo mundo que faz exame de sangue tem deficiência de vitamina D. Um pouco pode ser porque justamente não toma sol, então a pessoa acaba não tendo ela ativada e tem que suplementar. E outro pouco pode ser pela alimentação pobre em vitamina D mesmo. Agora, se a gente fosse, talvez, dividir os grupos, né? As cores dos verduras, dos legumes e das frutas, elas costumam demonstrar um pouco do que tem lá. Então, se a gente pegar, assim, as ácidas, as cítricas, vão ter vitamina C. Se a gente pegar as verduras verdes escuras, elas vão ser ricas em ferro, couve, almeirão. Se a gente pegar, de repente, algum outro nutriente específico, como o licopeno, ele vai estar mais nas vermelhas, então melancia e tomate. É uma parte muito bonita da nutrição, você começa a se encantar quando pesquisa essas coisas, sabe? Era essa dúvida. E as refeições devem ter horários corretos? Isso interfere no nosso metabolismo? E qual o horário indicado para termos a última refeição do dia? Tá. Existe um pensamento sobre o Nutrient Time, que daí seria essa questão do fracionamento das refeições, né? Ele vai ser muito importante, de repente, para atletas de ponta, de alto nível, que é onde aí realmente minutos fazem diferença. Para nós, meros mortais, é mais uma questão de logística. Então, por exemplo, eu acordo, 5 horas da manhã, mas não tenho fome. Não quero comer, acordo com o estômago um pouco enjoado. Não tem necessidade de acordar e já comer. Espera um pouquinho, come a hora que dá. Mas depois eu já vou para o trabalho, só consigo comer 9 horas. Tudo bem, então vamos colocar o seu café da manhã às 9. Esse fracionamento é muito mais por uma questão de você não ficar muito tempo sem comer, e aí você vai ter fome, e depois você vai chegar e vai comer uma quantidade muito grande, do que aquela ideia antiga de, come a cada 3 horas, né? Isso é bobagem, tá? Comer a cada 3 horas. É muito mais uma questão de logística pra gente conseguir encaixar o plano alimentar na rotina da pessoa, que ele consiga seguir, tá? Tinha outra dúvida que eu esqueci. Ela falou, que até uma dúvida minha também, quanto ao metabolismo. A questão se influencia. O que vai influenciar no metabolismo é o que a pessoa faz de atividade física. Então, se é um sedentário, o metabolismo dele é lento. Tá? Se é uma pessoa fisicamente ativa, ele tem um metabolismo mais acelerado. Então, essa questão do metabolismo, a gente ouve o pessoal falar assim, né? Eu não emagreço porque o metabolismo é lento. Eu falo. Vai emagrecer. De fato, tem algumas diferenças conforme a genética de cada pessoa. Tem gente que parece que não come nada e engorda. Tem gente que come de tudo e parece que não engorda, né? Mas geralmente está ligado com a rotina da pessoa.
Então, a pessoa que às vezes trabalha em pé o dia todo, ele vai comer um monte e não vai ganhar peso. A pessoa que fica sentada, só digitando, que é o que a gente tem muito hoje em dia, né? Acaba não gastando calorias durante o dia, ele vai engordar com mais facilidade. Aí ele tem que fazer alguma atividade. E eu lembrei, a última questão é sobre o horário, né? Da última refeição. Tá. Imagina o seguinte, carboidrato, ele vai fornecer energia pra gente. Energia para dormir não faz sentido, né? Você comer um monte de carboidrato para dormir depois. Salvo algumas exceções. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma musculação de manhã, em jejum. Então, a última refeição dela é importante que tenha carboidrato, porque o corpo vai usar aquilo como estoque de glicogênio para fazer a musculação no outro dia. Agora, a grande maioria não. Né? E geralmente é onde a gente come mais besteira, né? À noite lá assistindo um filminho, abre um chocolate e tal. Daí você quer um lanchinho. Aí pede uma pizza. Agora, o horário específico, o de última refeição, depende muito da hora que a pessoa vai dormir, ou como que foi planejado o esquema alimentar dela. Não tem um horário específico, só pode comer até às 8. Depende muito de cada pessoa. E mesmo porque, não sei se você vai concordar comigo, eu sou uma pessoa que eu tenho que dormir 8 horas no mínimo, para eu acordar bem. Se eu dormir menos, eu acordo? Tá, eu acordo, mas dá um certo horário, eu tô com dor de cabeça, eu me canso. Eu sou uma que tem que dormir muito. Mas tem pessoas que dormem 5 horas na noite e já se sente super bem, né? Eu conheço pessoas que dormem 3 horas. Só que assim, não é o suficiente pro corpo recuperar completamente, os hormônios e tal. A pessoa acaba acostumando porque é meio que obrigado a acostumar, porque é o que tem. Então ele começa a se acostumar com aquela sensação e tá tudo bem, vambora. Mas a privação de sono é algo muito perigoso. Tem vários estudos que comprovam que ela vai aumentar a fome durante o dia, vai aumentar a resistência periférica à insulina e vai desenvolver um diabetes. Então tem muita coisa envolvida nesse ciclo circadiano, que é o horário que dorme e o horário que acorda. Ficar bagunçando isso é um problema. E deixa eu te fazer uma pergunta em relação aqui aos horários corretos. Mas o corpo da gente se habitua a comer em certos horários, né? Se habitua. Quando coloca como rotina, sim. Nosso corpo é muito bom para se acostumar com rotina. Então, acorda sempre no mesmo horário durante uma semana. Você vai começar a acordar antes do celular. Acordei antes. O mesmo vale para refeição. Então, é muito comum no consultório escutar isso. Era difícil comer, agora quando vai dar a hora de comer, eu já sinto fome, eu vou lá e já como. Então, mas isso é bom ou é ruim? É bom. Sim. Manter a rotina. E qual tipo de alimento devemos abolir de nossas refeições? Ou não tem? Basicamente nenhum alimento é vilão por conta própria, né? O problema sempre é o contexto geral e a quantidade. Então, por exemplo, o chocolate, que é uma coisa que as pessoas gostam muito de comer. Se comer um pouquinho de chocolate todo dia, você não vai engordar. Agora, abre uma barra de chocolate e come só um pouquinho. É difícil, né? A tendência é comer ela inteira e procurar mais depois. Mas se eu pudesse pontuar um alimento para as pessoas tirar da vida delas, seriam os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que eles passam por vários processos químicos na indústria alimentícia e no final você tem aquele produto final lá que quase que não é um alimento, né? Vamos pontuar alguns aí. Salsicha, algumas bolachas recheadas principalmente, tá? Você pode reparar que alguns desses alimentos os insetos nem comem, ele quase não estraga, porque já tem tanto conservante lá que os bichinhos já não querem comer, a gente come. Quando falamos em qualidade de vida, bem-estar, saúde, enfim, seria apenas exercícios físicos e a dieta corretamente? Para ter saúde e qualidade de vida? Sim. Basicamente sim. Obviamente que existe ali um contexto genético, né? De repente a pessoa se exercita, faz dieta, dorme bem, toma água, mas já herdou do pai e da mãe um colesterol meio bagunçado e talvez quando ele chegar na idade um pouquinho mais avançada ele vai ter que tomar algum medicamento para controlar isso. Então, superficialmente, acredito que sim. Atividade física e dieta é o suficiente para a gente ter qualidade de vida e saúde. E Diogo, você como nutricionista, quais são suas dicas para quem quer perder peso de forma eficiente e saudável? Sara, ele quer primeiro que pague uma consulta para ele. A primeira dica, né? A primeira dica. Tudo gira em torno de déficit calórico. Tá? Então, vamos supor que a gente tenha lá uma quantidade específica de calorias que você gaste. E se você quer emagrecer, você precisa comer menos calorias do que gasta. Aí vem o trabalho do nutricionista, que é fazer essa conta e distribuir os alimentos para você durante o dia. Uma outra parte muito importante é fazer esse déficit calórico de maneira com que você não sinta fome, porque senão você não vai ter adesão ao plano, você vai desistir porque está sentindo fome. Então, além de manter você em déficit calórico comendo menos calorias do que gasta, tem que ser bem elaborado, bem planejado para você conseguir seguir. Era essa a dúvida. Né? E sobre o jejum intermitente, o que é e quais são os seus benefícios? Tá, o jejum intermitente ele vem forte de um tempo pra cá, de uns 5, 6 anos pra cá, e agora ele até que não tá tão forte assim mais, a gente até que não escuta muita coisa mais sobre jejum intermitente. Agora mais a água com limão, né?
A nutrição tem dessas, né? Surge uma polêmica, depois morre, depois vem outra. Igual o ovo, né? O ovo era ruim, depois ficou bom, ficou ruim de novo, agora ficou bom de novo. A carne de porco, né? A gordura de porco, enfim. A banha de porco. A banha de porco, azeite de oliva, é verdade. Sobre o jejum, ele é uma estratégia. Então, por exemplo, nisso que eu acabei de falar sobre as calorias distribuídas. Vamos criar um personagem aqui. Ele acorda às 9 da manhã e ele só consegue comer 2 horas da tarde. Esse período de manhã ele não consegue comer, é impossível para ele comer por causa da rotina dele. Então ele vai ficar em jejum. Mas não é porque a gente quis deixar ele em jejum, é porque a rotina não permite com que ele coma. Então aí a gente esquematiza e coloca as refeições depois onde ele consegue comer. O jejum por si só, ele não vai emagrecer nem engordar ninguém. Porque imagina assim, vamos colocar alguns números agora. Eu gasto 2.000 calorias. E aí eu fico 12 horas sem comer durante o dia. Mas ao final do dia eu como uma pizza e um pote de sorvete. Eu vou emagrecer? Não. Porque não adiantou de nada. Eu passei fome o dia todo e compensei todas aquelas calorias depois no final do dia. Agora, se é um planejamento com jejum, ok. O planejamento vai encaixar legal. Se ele tiver em déficit calórico, ele vai emagrecer. Nós temos alguns estudos que eu confesso que eu nunca estudei muito a fundo, mas algumas pessoas relatam melhora no perfil lipídico, que é o colesterol, na diabetes e até na hipertensão fazendo jejum. Só que aí já é um pensamento meu, tá? É muito melhor não comer nada do que comer besteira. Então, se a gente pega uma pessoa que faz jejum, uma pessoa que come porcaria, a pessoa que faz jejum vai ter mais saúde. Porque ela não ingeriu nada que vai fazer mal a ela. O problema é as besteiras, não é? Né? Agora, se a gente pega uma pessoa que faz jejum, uma pessoa que segue uma dieta certinha, que tem a dieta certinha, tem a saúde até melhor do que faz jejum, tá? Ainda sobre um pensamento meu, o jejum é para outra coisa, né? E já é uma coisa mais ali com Deus, ali, você, né? Uma penitência, né? Uma intenção. Na verdade, o que a gente encontra aqui, o jejum ele é feito para matar a sua carne, né? Para te fazer mal. É um sacrifício, não para deixar bonitinho. Né? E agora eu vou fazer uma pergunta mais específica em relação ao mercado, né? Eu acho muito importante a gente saber o que a gente se alimenta, né? Não é simplesmente a gente chegar na gôndola do mercado e pegar qualquer alimento, né? Certo. Ali eu tenho um exemplo, né? Eu queria que você explicasse qual a função da tabela nutricional, os componentes ali presentes, como ele reage no nosso organismo, quais são os seus benefícios. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem uma latinha, um potinho, na verdade, né? De extrato de tomate. De um tempo pra cá, as indústrias foram obrigadas a colocar aquela lupinha. Você já deve ter visto. Sim. Adicionado alto teor de açúcar, de gordura, de sódio e tal. E nos pães foi obrigado também a colocar a quantidade de farinha integral. O Alessandro deve ter visto isso. E aí a gente passou a ver que a gente está sendo enganado a vida inteira. Sim, o pão integral nunca foi integral. Na verdade, quando ele é muito integral, é 50% de farinha integral. Senão ele seria um pão muito seco, muito duro e difícil de comer. Então, acredito que para as pessoas escolherem o alimento hoje em dia, tá muito mais fácil, porque tem esses avisos, né? Então tem a lupinha lá que é alto em açúcar, é alto em sódio, alto em gordura saturada, pô, evita, né? Aqui, sobre essa tabela, a gente pode ver ali o seguinte. Na parte de cima tem as porções por embalagem 10. Embaixo, porção 30 gramas, que seria 2 colheres de sopa. Sempre que for analisar alguma tabela nutricional, é importante ver isso primeiro. Qual que é o tamanho da porção, porque é ela que vai vir descrita depois ali embaixo. Algumas pessoas se perdem nisso, porque daí olha o pacotinho de bolacha e fala, nossa, só tem 30 calorias, mas é 30 calorias a cada bolacha. Não é o pacote inteiro, às vezes até compra uma outra bolacha, 30 né? 30 bolacha, e daí em vez de 30 tinha lá 900 calorias. Então olhar o tamanho da porção e depois embaixo o que vem descrito nessa porção. Ali tem as calorias, o valor calórico, 100 gramas, 30 e aquela porcentagem VD, aquilo ali é uma porcentagem de valor diário que as DRIs, ou é a Anvisa de cabeça, agora eu não lembro, ela prioriza pra gente uma porcentagem específica de cada nutriente. Então é como se ali tivesse 1% do valor calórico diário que você precisa. É muito pouco, né? Mas algumas coisas ultrapassam bastante. Então é mais ou menos o que você deveria comer por dia. Ali está a porcentagem. Então depois tem os carboidratos, os açúcares e açúcares adicionados. A gente pode ver que ali que não tem nada de açúcar adicionado. É só o açúcar que já tinha no tomate. Então eles não acrescentam nada de açúcar nesse caso. Depois tem a proteína, que já tinha também no tomate, provavelmente. As gorduras, que daí não tem nada, saturadas e trans. Existem algumas exigências que não pode quase mais ter gordura trans, ou quando tem uma porcentagem muito pequena, mas praticamente todos os alimentos já não tem mais gordura trans. Aproveitando o gancho, explica para nós gorduras saturadas e gorduras trans. Vamos lá. As gorduras trans, elas são gorduras que foram feitas. Então, a gordura hidrogenada, que passou por um processo químico, e para estragar o colesterol é a melhor que tem.
E a mais saborosa também, que tem nas bolachas recheadas. É mais gostosa, né? Faz mais mal. As gorduras saturadas já seriam aquelas gorduras que, a grosso modo, na temperatura ambiente, ela fica sólida. As insaturadas ou poliinsaturadas ficam líquidas. E aí vem outra questão, por exemplo, óleo de coco. Quando tá frio ele fica duro, né? Mas ele é uma gordura de origem vegetal. Então, teoricamente, não é uma gordura que faz mal, mas ela é saturada. Lembrando que não existe uma gordura vilã. O problema é o contexto geral, a quantidade, tá? Agora, as outras gorduras de origem vegetal, o azeite de oliva, óleo de soja, todas são insaturadas ou poliinsaturadas. Então, independente da temperatura, ela vai estar líquida, né? Salvo se tiver lá no congelador, pode ser que ela fique um pouquinho mais dura. E as de origem animal, quase todas são saturadas. E aí ela vai ter ali no contexto da temperatura essa questão de ficar sólida. Um franguinho, por exemplo, tem lá às vezes um pedacinho de gordura. Ela é branquinha, durinha. Quando você esquenta a frigideira, ela derrete, né? Ele esquentou. Era essa a dúvida? Continuando lá na tabela, então depois a gente tem uma quantidade de fibras alimentares e de sódio. Pensando no que a Sara me perguntou sobre a saúde, os carboidratos, nesse caso específico, não tem problema nenhum, porque é uma quantidade muito pequena, né? E ninguém vai comer uma latinha inteira de molho de tomate. A parte que tocaria mais seria no sódio, porque ele, até que aqui é bem pouco, 6 miligramas para cada 100. Pela tabelinha lá em cima, ele tem 300 gramas esse potinho, então no total vai ter 18 miligramas de sódio, é insignificante. Mas é uma parte que a gente deveria prestar atenção. Quantidade de sódio, tamanho da porção, quanto que eu vou usar para ver. Esse aqui, você trouxe uma tabela muito bonitinha. Esse aqui não vai dar para falar mal dela, não. Ô Diogo, daí vamos ali do sódio. No caso, no valor diário ele tá 0. Então, é muito pouco. Então, se eu comer 2 colheres desse molho por dia, não vai dar nada, né? A gente tem uma média ali, óbvio que muda de pessoa para pessoa, mas de 2.000 miligramas de sódio por dia para o ser humano. Então imagina, 6 para 2.000 é 0 mesmo. Era isso da tabela? Acabaram as dúvidas. Agora vamos colocar a bolacha. Pena que não é recheada, né? Ele tirou foto da bolacha, será? Não, mas dá pra gente olhar aqui e falar. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa daqui já vem com uma lupinha aqui, ó. Alto em açúcar adicionado. Lupinha alto em açúcar adicionado. Aí se a gente vir aqui na tabelinha nutricional, nós vamos ver que a cada 30 gramas dela, 21 é carboidrato. Então imagina, 30 gramas, 21 é carboidrato. É quase tudo carboidrato. Se não me falha a matemática, uns 90%, não, 70 e pouco. Né? Uns 80% mais ou menos é carboidrato. Exatamente 80. É? Não, 77 mais ou menos. A matemática de cabeça não é muito boa, não. E aí depois a gente tem aqui, ó, açúcares totais e açúcares adicionados. Então, desses 21, 6 gramas é açúcar que foi adicionado. Por isso que tem essa lupinha aqui falando que tem uma quantidade grande de açúcar adicionado. Se a gente descer um pouquinho mais para baixo no sódio, só para exemplificar como do molho de tomate, aqui a gente tinha 100 gramas, lá era só 6 miligramas de sódio. Aqui 100 gramas de bolacha tem 214. Ainda não é algo que vai te trazer um malefício, que vai te fazer mal. Mas em quantidades grandes, sim. Porque se a gente pegar esse pacotinho, ele tem 350 gramas. E a cada 100 gramas dessa bolacha, tem 70 gramas de carboidrato. Então ela toda vai ter aquele 210, 250 gramas de carboidrato no total. É quase o carboidrato que a Alessandra come o dia inteiro. Quase. Agora, sobre gorduras e tal, aqui não tem uma quantidade muito grande, não. E, Diogo, a respeito do símbolo, que aqui sempre a maioria dos produtos do mercado tem, queria que você falasse um pouco, explicasse sobre ele. Esse símbolo aqui, o que ele tem aqui? Contém lecitina de soja. Porque tem alimento transgênico aqui, nesse caso aqui. Mas o alimento transgênico, ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, sabe? Talvez envolva até algum assunto político junto com isso, quando troca, de repente, o presidente e tal. E aí vem alguns agrotóxicos novos, o pessoal costuma dar uma demonizada, mas no Brasil a gente tem a Anvisa que é muito bom para controlar essas coisas. Existia até uma época onde a creatina foi proibida. Você pegou essa época? Não peguei. Porque era uma novidade, então tudo que é novo e entra muito forte no mercado, a Anvisa proíbe primeiro, estuda e depois libera. No caso dos agrotóxicos, os transgênicos, também é tudo muito bem regulamentado, então, assim, por cima do pano é tudo certo. Por baixo a gente não sabe exatamente como é que funciona.
Mas provavelmente esse Tzinho aqui é só por conta dos alimentos transgênicos que foram usados para fazer isso aqui. Também não vai trazer malefício para ninguém, tá? Pode comer. E você, como nutricionista, na sua opinião, né? A gente tem indicado quantas gramas e tal, tem a bolacha, né? Igual você mesmo disse. Mas, na sua opinião, como se a pessoa abre esse pacotinho, quantas bolachas ela deveria comer? E vai depender muito de um contexto de que pessoa que é, o que ela faz de atividade física, se ela tá seguindo algum planejamento ou não. Mas aqui dá pra gente consumir esse pacotinho fácil inteiro, né? Dá. Então, a ideia se tiver um doce de leite ou uma Nutella. Um leitinho pra molhar a bolachinha também. Uma Nutella pra passar. A ideia, pelo meu ponto de vista, é que se você está seguindo um planejamento com algum objetivo estético ou de saúde, é que você nem compre o que está fora do seu planejamento. Tá? Agora, se você não está seguindo nada e tá de boa, tá com saúde, tudo certo, eu não vejo problema em comer metade desse pacotinho aqui, no seu caso. Agora, se for uma pessoa de idade, diabetes, tá, muda completamente. Porque assim, na escola a gente recebe, não dessa marca, né? Nós recebemos bolachas, enfim, algumas situações. E como eu te disse, vem um cardápio para nós. Eu lembro bem o de amanhã. O de amanhã, o café da manhã é pão com maionese, mas maionese feita na escola, com leite e chá. O lanche, por volta de 15 para as 10, é biscoito com chá, de novo. Esse biscoito? Então, aí na escola a gente recebe, assim, bolacha, assim, recebe bolacha salgada também, aquela de água e sal, recebe com gergelim e aquelas redondinhas, parecida com, não é cookies, umas redondinhas que... Aquelas de coco. De coco. É o que a gente recebe e a gente vai distribuindo. Aí o almoço amanhã é arroz, feijão, proteína animal e salada, que daí a gente vê entre o que tá na escola, né? O lanche da tarde amanhã é um pudim, onde é feito com o composto que eles mandam, daí a gente coloca ovo, maisena, e à tarde o lanche da saída amanhã ou é fruta ou é geladinho feito com esse mesmo composto. Então, assim, na escola, apesar que geralmente na sexta-feira acaba sendo um pouco mais lanche, assim, por exemplo, bolo. O bolo geralmente é mais no início da semana, no meio, né? Mas no caso, para os nossos alunos, que é de uma faixa etária de 10 a 15 anos, igual amanhã a gente tem bolacha no lanche das 10. Seria, se fosse dessa daí, então daria, eu acho que umas 8, 10 para cada criança, mesmo nessa faixa etária. E se já aconteceu, por exemplo, de ter um lanche às 10 com bolacha e se tiver na saída bolacha novamente, seria 5 e 5 ou eu poderia... Não. Porque eles ficam na escola, eles chegam na escola por um pouco antes das 7 e saem às 4. E aí seria só a bolacha? Com chá ou suco. Geralmente é um sólido e um Porque para uma criança dessa idade, na verdade, 5 bolachinhas não vai fazer diferença nenhuma. Não. Ela vai comer muito mais. E até levantar uma questão diferente para vocês, pra gente pensar junto. Ainda que seja o mesmo lanche e que a pessoa, pelo que você falou, fica o dia todo na escola. Fica o dia todo na escola. Existem físicos diferentes, Sim, concorda? Existe o muito. magrinho, o gordinho e o que tá ali no meio termo. Então não é só essa questão do que ele come lá, é o que ele come em casa depois também, é o que ele belisca à noite antes de dormir, é o que ele faz de atividade física e aquela questão da genética que a gente falou. Então seria mais uma coisa individualizada, do tipo, esse que magrinho aqui, ele pode comer mais, né? Ele não vai ter problema com engordar. O que já tá precisando emagrecer, ele tem que se controlar, ele vai ter que comer um pouco menos. É muito comum atender no consultório crianças que ficam o dia todo na escola e algumas refeições a gente nem consegue mexer, porque às vezes não pode levar, ou dependendo da idade, é frustrante pra criança chegar lá, ver o amiguinho comendo bolinho e ele ter que comer a maçãzinha dele. Então, às vezes, a gente permite, assim, tudo bem comer isso aqui na escola, mas depois em casa tem que ser mais rígido. No fim de semana tem que ser mais rígido. A atividade física vai ter que ser mais rígida. Agora, sobre a dúvida da Alessandra, realmente é muito pouco. 5 bolachinhas para uma criança de 10, 15 anos é nada. Aí ele pode comer o inteiro. Assim. O Diogo, é igual o pão, né? Que a gente comeu o pão integral, enganado por muito tempo. A bolacha integral, porque nós recebemos. Um pouco pior? Porque verdade, a gente recebe também. Ela vai ter lá uns 80, 90% de farinha branca e às vezes alguma fibrinha por cima, só para dar uma carinha de integral. Talvez uma brecha na legislação que permite eles colocarem o que é integral, mas não é 100%. Não é 100%. Integral, salvo alguma outra que talvez eu não conheça, que pode ser que seja 100% integral, mas essas convencionais que a gente vê no mercado ou que chega para vocês, não. Com certeza não é. Muito obrigado por ter recebido nosso convite, ter vindo aqui, ter escutado nossas perguntas com muita atenção. É um prazer estar aqui realmente com vocês. Obrigada. Eu tenho que agradecer ao Diogo pelo convite, a Sara, né, que foi ela que sentiu essa necessidade. Então, agradecer a Sara, agradecer o Diogo
E já vou estender o convite para que você venha com a gente novamente, porque agora, como eu te falei, nós estamos lá no Integral, e não só a Sara, mas alguns outros alunos questionam algumas coisas. Então, eu quero te convidar novamente, porque a gente tem mais algumas pautas relacionadas à nutrição, né? Principalmente, tudo bem que você é um nutricionista esportivo, né? Mas, assim, tem alguns adolescentes lá que estão querendo iniciar a musculação. E legal. Essa questão de emagrecer também, eu já vou estender o convite, que a gente vai ter uma nova pauta. Tá, eu já ia me colocar à disposição. Tá, agradeço pelo convite. Um prazer para mim poder estar aqui. Espero ter atendido as expectativas das dúvidas e tal. E me coloco sim à disposição, tá? Quando quiser, a gente vem sim. Se for alguma coisa mais relacionada com atividade física, talvez trazer algum personal aqui. Tem alguns em mente que dá pra gente conversar para trazer eles. Aí a gente consegue juntar alimentação com atividade física. Só que daí a gente vai precisar de um tempo maior, que daí o papo vai longe. Ah, sim, com certeza. Beleza? Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.